Salve meus amigos do canal, aqui é o professor Feliciano gravando mais um vídeo com conteúdo, do nosso estudo aqui da terceira série do ensino médio, do novo ensino médio, mas também vale para o pessoal da primeira série, pessoal da segunda série, todo mundo que está se preparando para o Enem aí. Então na aula passada a gente já falou sobre movimentos linear, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Agora aqui na página 102 a gente vai falar sobre movimento circular. Certo? Ele fala aqui o seguinte: o movimento é chamado circular quando o corpo em estudo descreve uma trajetória curva ou arco de circunferência. Há vários movimentos que podem ser caracterizados como movimento circular, como na modalidade de lançamento de martelo descrita no início deste capítulo. Então, lançamento de martelo, o atleta gira a esfera presa pelo cabo, e quando ele gira essa esfera, ela executa uma circunferência aqui, que é exatamente essa trajetória aqui, que é o movimento circular. Tem uma velocidade aqui por fora, a velocidade tangencial, e tem uma aceleração aqui para dentro, que é chamada de aceleração centrípeta. A gente vai falar agora mais à frente aqui. Ele continua aqui, O movimento circular é estudado utilizando-se as grandezas já apresentadas como a posição, a velocidade e a aceleração. Entretanto, essas grandezas são analisadas por meio de suas características angulares, baseadas em elementos da circunferência, tal como o raio e o ângulo. Então aqui a gente tem um movimento circular, a distância que vai aqui do centro até a circunferência é o raio, certo? Aqui as acelerações, no caso que a gente falou para vocês, aceleração voltada para o centro, aqui pela aceleração centrípeta, e a aceleração que está aqui para fora é a chamada de aceleração tangencial. Por exemplo, a aceleração no movimento circular apresenta dois componentes, como a gente falou agora, a aceleração tangencial, que essa aqui fica aqui por fora, e a aceleração centrípeta, que é essa que vai estar voltada para o centro da circunferência, beleza? A componente tangencial da aceleração está relacionada à variação da intensidade do vetor velocidade do martelo. Ela possui direção tangente à trajetória e seu módulo é dado por essa forma aqui, a direção tangencial é a variação da velocidade dividida pela variação de tempo. Já a aceleração centrípeta, já a componente centrípeta está relacionada com a variação da orientação, direção e sentido do vetor velocidade do martelo. Ela possui direção radial com sentido para o centro da trajetória. Seu módulo é dado por essa forma aqui. A aceleração centrípeta, que é essa aceleração que está voltada para o centro, é dada por variação de velocidade dividido por intervalo de tempo. Falou? Desculpa, velocidade ao quadrado dividido pelo raio. A velocidade pelo tempo é a aceleração tangencial. Velocidade ao quadrado sobre o raio é a aceleração centrípeta. Essa aqui é a forma de aceleração centrípeta. Velocidade ao quadrado sobre o raio. Beleza? Supondo que o atleta faça com que o martelo gire com velocidade cujo módulo seja constante, isto é, aceleração tangencial nula, o período de rotação do martelo é o mesmo que o período de rotação dos braços do atleta. Entretanto, os componentes das trajetórias são diferentes. Esse tipo de movimento descrito é chamado de movimento circular uniforme. Então, se ele estiver girando com uma velocidade constante, ele vai estar no movimento circular chamado movimento circular uniforme. O estudo do movimento circular pode ser realizado com a definição de um referencial bidimensional com a origem sobre o eixo de rotação O, certo? Considere que determinado corpo executa um movimento circular entre a posição inicial I e a posição final F, descrevendo um arco de circunferência como mostra a imagem a seguir. Então ele mostra aqui uma figura, ele vai daqui para cá, Então ele descreve esse arco, é uma variação angular, E a variação angular vai ser o ângulo final menos o ângulo inicial, certo? Esse ângulo final que ele chegou aqui menos o ângulo inicial que ele estava, beleza? E a variação angular, no caso, pode ser chamada de ΔS sobre o raio, E o ΔS também pode ser chamado de ΔT, delta angular vezes o raio. Então, por isso que numa corrida de 200 metros, os atletas que vão largar mais afastados aqui nas raias mais de fora, eles largam mais na frente,
porque eles vão ter que correr um arco maior do que os atletas que estão aqui mais dentro da pista, certo? Então, por isso tem essa diferença na hora da largada numa corrida em que eles largam uma distância muito grande, então eles largam em curva, né? Então tem essa diferença nas corridas aí, acabamos de ver na Olimpíada. Beleza, meus amigos? Aí a gente pode chegar a uma fórmula da velocidade angular, que é daqui assim, ômega M, né, que é a velocidade angular média, é a variação de ângulo dividido pelo intervalo de tempo. Então, conforme o ângulo varia dividido pelo tempo, tu tem a velocidade angular média, certo? Caso seja um movimento circular uniforme, isto é, um movimento cuja velocidade angular seja constante, a velocidade angular média corresponde à velocidade angular do corpo em qualquer ponto da trajetória. Portanto, podemos considerar a velocidade angular média como só ômega, ou seja, a velocidade angular média é a própria velocidade angular do movimento. Assim, de forma semelhante ao movimento retilíneo uniforme, podemos escrever a equação horária para a posição angular, que é dada por essa fórmula bem aqui, meus amigos. Ângulo, né, vai ser o ângulo inicial mais a velocidade angular vezes o tempo, certo? A partir dessa relação, a gente chega a uma outra relação aqui que relaciona a velocidade linear com a velocidade angular. A velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio, certo? Se a gente tiver a velocidade linear, se tiver a velocidade angular e o raio, a gente pode achar a velocidade linear e vice-versa também aqui. A gente pode se tiver a velocidade linear e o raio, a gente pode achar a velocidade angular. Então, a velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Lembrando que no movimento circular tem duas velocidades. A linear, que é a velocidade que está por fora, no caso, e a velocidade angular, que é a velocidade por dentro, que é a velocidade com qual o ângulo varia. Beleza, moçada? Então essas fórmulas aqui são as principais do movimento circular. Agora a gente vai passar aqui para as atividades, certo? Da página 104. Começando pela atividade 1. Um nadador pretende atravessar uma piscina de 50 metros de comprimento em 62,5 segundos. Na primeira metade da piscina, ele desenvolve uma velocidade média de módulo 0,5 metros por segundo, então meio metro por segundo, né? Qual deve ser sua velocidade média na segunda metade da piscina para seu objetivo ser alcançado? Olha, ele nadou a primeira metade, que são 25 metros, em uma velocidade de 0,5 metros por segundo. Então, para a gente saber qual foi o tempo que ele gastou nessa primeira metade, a gente pega a distância que ele nadou a primeira metade, que foi 25 metros, a metade, né, dos 50, e a velocidade que ele nadou a primeira metade, que foi 0,5, e divide, né, a distância pela velocidade, 25 dividido por 0,5, que dá exatamente 50. Então, para nadar a primeira metade com essa velocidade aqui de 0,5 metros por segundo, ele gastou 50 segundos. Se ele quer completar tudo com 62,5, de 50 para 62,5 fica faltando quanto, pessoal? Fica faltando exatamente 12,5, né? Então ele tem 12,5 segundos para completar os outros 25 metros. Então qual vai ser a velocidade que ele tem que ter nos outros 25 metros? Velocidade é a distância pelo tempo. Essa velocidade 2 da segunda parte vai ser a distância que falta da segunda parte, que é a segunda metade, 25, pelo tempo que ele ainda tem para gastar, que é 12,5. Então, dividindo 25 por 12,5, a gente encontra quanto? 2 metros por segundo. Então, a segunda metade da piscina ele tem que nadar 2 metros por segundo para ele poder completar em 62,5, que é o plano dele. A primeira metade já completou em 50, para 12,5 ele tem que completar a segunda metade em 12,5. Para 62,5 ele tem que completar a segunda metade em 12,5 segundos. Dividindo 25 por 12,5, a gente chega a 2 metros por segundo a velocidade da segunda parte. Falou, moçada? Vamos para essa segunda questão aqui. Correr uma maratona requer preparo físico e determinação. A uma pessoa comum se recomenda para o treino de um dia repetir 8 vezes a seguinte sequência. Correr a distância de 1 km a velocidade de 10,8 km por hora, certo? E posteriormente andar rápido 7,2 km por hora durante 2 minutos. Bem, qual será a distância total percorrida pelo atleta ao terminar o treino? Ora, 7,2 km por hora que ele tem que andar durante 2 minutos, vai ser o que, meus amigos? 7,2 passando para metros por segundo, está em km por hora. A gente vai passar para metro por segundo. Tem que dividir por 3,6. Dividindo 7,2 por 3,6 dá exatamente 2. Então, 7,2 km por hora
é a mesma coisa que 2 metros por segundo. Distância é velocidade vezes o tempo. Ele vai andar com essa velocidade de 2 metros por segundo durante 2 minutos. Cada minuto são 60 segundos. 60 mais 60, 120. Então ele vai andar com essa velocidade de 2 durante 120 segundos. 2 metros por segundo durante 120 segundos. Ele vai andar 240 metros. Como ele já tinha corrido 1 km, ele corre primeiro 1 km, então ele já tem 1000 metros. Com mais esses 240 metros, ele vai correr 1240 metros. Vai ter percorrido 1240 metros para uma vez. Só que como é para ele fazer isso quantas vezes? Ele está dizendo aqui, para ele fazer isso aqui 8 vezes, é só pegar esse valor de 1240 e multiplicar por 8, que vai dar exatamente 9.920 metros. Esse é o total que ele percorre em um dia de treino. 9.920 metros, beleza? Daí agora na letra B, para atingir a velocidade de 10,8 km por hora, partindo do repouso, o atleta percorre 3 metros com aceleração constante. Calcule o módulo da aceleração A do corredor neste trecho. Ora, a gente não tem o tempo que ele gastou para conseguir chegar nessa velocidade, 10,8 km por hora. Certo? Que passando para metro por segundo, dividindo 10,8 por 3,6, dá exatamente 3, pessoal. Então a gente vai ter que jogar na equação de Torricelli, que diz o quê? Que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, ΔS. A velocidade com a qual ele vai chegar no final é 10,8 km por hora, que passando para metros por segundo, dá 3. Então fica 3 ao quadrado, velocidade final, que é igual, como ele partiu do repouso, ele fala aqui, partindo do repouso. Todas essas informações aqui são importantes, né, senhor? Quando ele fala partindo do repouso, você já sabe que a velocidade inicial dele é quanto? 0, então 0 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que eu quero achar, vezes a distância que ele percorre para alcançar essa velocidade, que também falou aqui, ó, 3 metros, já falou a distância, então vezes 3. 3 ao quadrado dá 9, certo? 2 vezes 3 dá 6, fica 6A igual a 9. Passando o 6 dividindo, fica 9 por 6, que dá exatamente 1,5 metros por segundo ao quadrado, o valor da aceleração. Falou, moçada? Sem problema, né? E agora, para finalizar, vamos fazer a terceira questão aqui. Um ciclista se movendo por uma ciclovia retilínea com velocidade de 36 km por hora, que passando já para a meta, a gente já vai saber que dividindo 36 km por hora por 3,6 dá 20 metros por segundo. Avista um galho caído no meio da pista a 10 metros, outra informação importante aqui, a 10 metros do local onde ele aciona subitamente os freios. Ele quer saber, né, qual é a aceleração mínima supostamente constante que ele deve submeter para não bater no galho caído. Ora, de novo, não tem tempo, então tem que jogar de novo o Torricelli. V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. Ele vai estar parado no final, então a velocidade final vai ser 0, então 0 ao quadrado. Ele estava no começo com 36 km por hora, que passando para metros é 10 metros por segundo, 10 metros por segundo. 36 km por hora, 10 metros por segundo, então fica 10 ao quadrado. Mais 2 vezes o A, vezes o ΔS, que é a distância que ele vai percorrer até chegar no galho, que é de 10 metros. Então, vezes 10. Então, 0 ao quadrado vai dar 0, né? 10 ao quadrado dá 100. 2 vezes 10 dá 20, fica 100 mais 20A, né? Só que esse 100 que vai para o outro lado como? Negativo, então fica 20A igual a menos 100. Como eu quero achar o A, esse 20 que está multiplicando passa dividindo. E menos 100 dividido por 20 dá exatamente menos 5 metros por segundo ao quadrado, que dá exatamente aqui, meus amigos, a letra B nessa questão. É ou não é um negócio divertido? As questões de 4 a 7 vão ficar para o próximo vídeo. Falou, moçada? Fiquem com Deus, sou José Senhor. Vamos se preparar aí para nossas primeiras avaliações. Um abraço, valeu, amigos. Um abração, vamos estudar.